Olá, gente! Hoje vamos iniciar o capítulo de número 12 do livro Lady Killers. Gente, nos comentários deem sugestões de outros livros para eu ler, porque esse aqui está na reta final, então uns 5 vídeos no máximo já vai estar acabando o livro, estamos na reta final, tá? Vamos começar. Este capítulo fala sobre Alice Kittler, a feiticeira de Kilkenny. Ela nasceu em 1263 e faleceu em 1325. Então, é realmente muito antigo, tá? A Idade Média que a gente tá falando. Vamos iniciar, então. Você gostaria de destruir uma mulher na Europa pré-iluminismo? Haviam algumas opções bem convincentes. Você poderia acusá-la de depravação sexual, uma tática sempre eficiente. Poderia acusá-la de ter matado o próprio bebê, ou poderia juntar tudo isso em um pacote dramático, transbordando sexo e superstição, e acusá-la de ser uma bruxa. Depois, lavar as mãos e deixar a multidão cuidar do resto enquanto você se sentaria para saborear uma tigela quente de caldo de cabeça de carneiro. A mulher que esteve no centro do primeiro julgamento legítimo por bruxaria na Europa pode, na verdade, ter sido a primeira assassina em série documentada no continente, mas as acusações teatrais lançadas contra ela, dormir com demônios, cozinhar os cérebros de crianças não batizadas, rapidamente ofuscaram seus verdadeiros crimes. A dama Alice Kittler foi uma quádrupla sedutora de maridos, uma alpinista social destemida e uma inimiga perigosa. Era charmosa, poderosa, aventureira e hábil nas finanças. Ao examinar sua vida de perto, é possível notar os padrões, como o fato de que ela deixou alguns maridos mortos pelo caminho, mas tais padrões se desvaneceram dos anais da história. O que as pessoas recordam sobre Alice, quando ao menos pensam em Alice, é que ela pode ou não ter voado em uma vassoura. Séculos depois de Alice ter sido acusada de ser a mãe e mestra de uma sociedade de bruxas, é fácil ler os documentos sobre o seu caso e se sentir presunçosamente confiante de que, não, a mulher não ofereceu 9 olhos de pavão cruz para alguma força demoníaca das trevas chamada Robin, filho da arte. Ela foi acusada falsamente porque tinha dinheiro demais, porque a sociedade achava que mulheres poderosas eram irritantes ou perigosas, ou porque as pessoas queriam roubar suas terras. Aliás, a reação da sociedade contra ela não era nenhuma novidade. 1000 anos antes de Alice nascer, o poeta romano Juvenal já resmungava que não há nada mais intolerável que uma mulher rica. Ultrajante não, mas, de novo, havia todos aqueles maridos mortos a se considerar. Número 1. Maleficia. O fim do século 13 se aproximava, e a cidade irlandesa de Kilkenny era um lugar maravilhoso para se viver. A floresta nos arredores era verde e exuberante. Um castelo atraente se elevava nas imediações, irradiando proteção, poder e ordem, e a cidade estava repleta de bons partidos. Era pelas ruas daquela cidade tranquila que Alice Kittler andava, às vezes chamada de dama, outras de lady, orgulhosa, descendente de mercadores flamengos. Na juventude, Alice já era socialmente influente, pois possuía terras, era parente do xerife de Kilkenny e podia se gabar de ter vários amigos em altos cargos. Suas posses continuaram a aumentar quando ela deposou um abastado banqueiro chamado William Outleigh, por volta de 1280. Os parentes dele incluíam pessoas como o Lord Chanceler da Irlanda. Os dois tiveram um filho, William Jr., e Alice dedicava toda sua atenção e recursos ao garoto. Ele seria para sempre o seu favorito. Depois de quase 20 anos de casamento, Outleigh morreu. Convenientemente, William Jr., agora nessa idade suficiente para assumir as terras do pai e os negócios bancários da família, e o gerente testamento de Outleigh indicava que Alice e o filho ficariam bem em caso de necessidade. Mais do que bem, na verdade, de repente eles se tornaram mais ricos e influentes do que tinham sido antes da morte do seu marido. A perda do velho e querido papai era quase uma coisa boa. Alice rapidamente partiu rumo a um novo matrimônio com Adam Leblon, que provinha de uma poderosa família de latifundiários. Os recém-casados formavam um pau... Gente, mil desculpas.
um par formidável, com contatos nos mais altos círculos sociais. Em dado momento, chegaram a emprestar 500 libras ao rei Eduardo I para ajudar a financiar as guerras contra a independência escocesa. Leblon aparentemente estava morrendo de amores pelo enteado, porque não viu um problema em emprestar 3.000 libras a William Jr., que o jovem prontamente enterrou com precaução. Essa era uma enorme quantia de dinheiro para a época. Para efeito de comparação, o homem podia conseguir um penny, 240 deles somavam uma única libra, por um dia de trabalho duro. Uma mulher receberia metade disso. Todo esse favoritismo começou a causar certo ressentimento em Kilkenny. William Jr. estava sendo mimado, e as pessoas não pareciam gostar muito do fato de que Alice havia lucrado com seus 2 casamentos. Até mesmo o xerife, parente de Alice, invejava sua posição privilegiada. Então, em uma noite de 1302, ele se esgueirou até a casa de William Jr. com um grupo de moradores da cidade e descaradamente desenterrou aqueles 3.000 libras. O grupo alegou que o dinheiro encontrado na terra era um tesouro, itens preciosos ocultos e sem donos, e, portanto, pertencia ao rei. Alice e Leblon protestaram, mas em vez de devolver o dinheiro, o xerife os acusou de homicídio e os mandou para a prisão. Homicídio parecia uma acusação sem base alguma, e era mesmo, de certa forma, criada para evitar que o xerife tivesse problemas por ter furtado o dinheiro, em primeiro lugar. Mas as pessoas já andavam cochichando sobre Alice havia algum tempo. Suspeitavam de que ela andava tramando algo. Logo o casal foi libertado, uma vez que ambos eram ricos, poderosos e ninguém tinha provas genuínas contra eles. Porém, a animosidade contra Alice e William Jr. continuou a crescer. Sem nenhum motivo aparente, Leblon subitamente revisou seu testamento, tornando William Jr. seu único herdeiro e, ao mesmo tempo, perdoando todas as vítimas do jovem dívidas, que incluíam o empréstimo das 3.000 libras. Aquilo era algo deveras chocante, porque Leblon já tinha filhos biológicos que certamente receberam, horrorizados, a notícia da deserdação. Pouco depois, com seus assuntos resolvidos, Adam Leblon morreu. Era outra morte conveniente que ocorreu justamente quando Alice e William Jr. lucrariam mais. Em 1309, Alice encontrou para si um terceiro esposo, bastante atraente, o rico cavaleiro Richard Duval. Assim como seus maridos anteriores, Duval deve ter se apaixonado perdidamente por sua noiva, porque, apesar de também já ter filhos biológicos de outro casamento, decidiu que William Jr. era o seu predileto. Duval passou a despejar dinheiro sobre o enteado, além de várias importantes incumbências de negócios. Por exemplo, William Jr. recebeu uma procuração para receber débitos dos quais a família Duval era credora. Quando Richard Duval morreu, Alice recebeu 1/3 de suas consideráveis terras, sua herança de viúva, mas um dos filhos dele tentou reclamar o espólio para si, possivelmente por ressentimento de sua madrasta, que já era uma grande proprietária de terras. Obviamente, ele não percebeu que sua madrasta não era alguém para se brincar. Alice tinha as costas quentes e uma rede de contatos impressionantes, por assim dizer, e, em vez de ceder ante a reclamação do enteado, foi direto aos tribunais e venceu. Agora, não só estava mais rica do que nunca, mas era oficialmente uma madrasta malvada aos olhos dos Duval recém-órfãos. Entre 4 paredes, Alice claramente tinha encorajado seus esposos a destinar suas riquezas a ela e ao seu amado filho. Talvez não fosse uma manipuladora perversa e intencional. Talvez ela fosse tão encantadora que eles acabavam cedendo voluntariamente. Não sabemos ao certo o que ela fez para que todos os seus maridos mudassem seus testamentos, ou se ela estava misturando algum ingrediente nocivo ao caldo deles enquanto faziam isso. O que podemos fazer é reconhecer um padrão. Alice consistentemente obtinha lucro após a morte de cada marido, e então logo seguia em direção a outro homem rico. Sabemos que padrões sempre apontam para algo, uma verdade, uma fonte, um segredo, e esse padrão em particular teria uma vida bem longa. As pessoas provavelmente matarão seus entes queridos por dinheiro até o fim dos tempos. Quando uma mulher faz isso, ela é taxada de viúva negra, com base na premissa equivocada de que todas as viúvas negras devoram seus parceiros após a cópula.
Se havia qualquer evidência forense ligando Alice à morte dos maridos, todos os indivíduos viraram pó eras atrás, juntos de seus corpos. Mas o grupo seguinte de enteados certamente suspeitou de que ela fosse uma viúva negra, embora ainda não tivessem um nome para isso. Assim, eles usaram um nome que conheciam: magia. O quarto marido de Alice sobreviveu, mas isso não foi uma boa coisa. Seu nome era Sir John LePower, e, ao longo do casamento, sua saúde começou a se deteriorar de um modo estranho. Ficou extremamente magro, perdeu todos os pelos do corpo, suas unhas caíram, e para aqueles familiarizados com as artes farmacêuticas, os problemas de saúde de LePower teriam parecido consistentes com envenenamento lento e gradual por arsênico. No entanto, para todos os outros, sua doença se assemelhava ao trabalho de uma bruxa. LePower não parecia suspeitar de sua noiva, porque logo estava revisando alegremente seu testamento. Essa versão, novinha em folha, era bastante generosa com Alice e William Jr., assegurando que eles permaneciam confortáveis por muito tempo após o espírito de LePower ter abandonado seu corpo calvo e debilitado. O testamento revisado enfureceu os filhos de LePower, os novos enteados de Alice. Primeiramente testemunharam o pai se casando com uma viúva já rica e arrogante. Agora tinham de apenas assistir a tudo enquanto ele lhe entregava sua herança. Em 1324, eles procuraram o bispo mais próximo e lhe contaram que Alice havia enfeitiçado seu pai, confundindo sua mente e que também envenenara seus 3 esposos americanos. Baseavam suas alegações em uma crença predominantemente na malefícia, feitiços malignos lançados por bruxas contra a comunidade, que costumavam ser utilizados para explicar doenças, mortes e desastres naturais. Façam alguma coisa, disseram os enteados, prendam a bruxa. Os LePower não podiam ter levado seus receios a um ouvinte mais receptivo. Seu nome era Richard de Ledrede. Ele era inglês e bispo de Ossory. Quando ouviu a palavra bruxa, logo pensou em Egere, e não havia nada que lhe odiasse mais que Egeres. Número 2. Heresia. Richard de Ledrede era um forasteiro inglês, legalista e moralista, pouco afetivo ao aspecto interpessoal de seu trabalho. Ele provavelmente era um estudioso brilhante, não tinha vínculos políticos nem sociais, certamente que o tivesse ajudado a atingir o bispado de Ossory em 1317. Ao ser ordenado bispo, foi elogiado pelas virtudes de responsabilidade e vida limpa. O que essa descrição não mencionava era seu zelo religioso, sua paixão irrestrita pela lei e sua habilidade em fazer inimigos. Ledrede foi educado enquanto uma onda histérica de caça às bruxas varria a França, uma história traduzida nos assombrosos julgamentos dos Cavaleiros Templários. A Igreja Católica começou a articular uma mudança de postura a respeito das definições e interseções da feitiçaria, bruxaria e sacrilégio. A bruxaria não era mais caracterizada apenas por magia e atos de maleficia. Agora era vista como algo em oposição direta à própria igreja, heresia. O Papa da época, João XXII, era um homem paranoico. Ele havia se convencido de que seus amigos estavam constantemente tentando lhe assassinar, por meio de meios sombrios e encantatórios, enviando-lhe um demônio aprisionado dentro de um anel, derretendo minúsculas efígies de cera à imagem de seu corpo, e assim por diante. No dia 27 de fevereiro de 1318, ele publicou a primeira importante bula papal contra a bruxaria. Se não afirmava oficialmente que bruxas eram Egeres, não se afirmava oficialmente que bruxas eram Egeres, mas na época em que a bula foi escrita, a correlação entre ambas estava completamente formada na doutrina da Igreja. Essa bula e a paranoia do Papa efetivamente abriram caminho para o que viria à Europa em seguida: inquisições, perseguições e fogueiras por toda a Europa. A opinião de Ledrede sobre as bruxas e heresia era algo que fervilhava em sua cabeça, e ele iniciou sua carreira armando um zelo religioso que o fez rapidamente impopular entre seus paroquianos irlandeses. Eles queriam cantar músicas obscenas. Ledrede preferia que cantassem hinos em latim. Eles se orgulhavam de suas terras de santos e estudiosos,
Ledred via o demônio por toda a Irlanda. Aqueles paroquinos estavam acostumados a obedecer tanto às regras de seu rei irlandês como às regras da igreja, e os melhores bispos eram capazes de lidar com aquilo de forma ponderada, mas não o bispo de Ossory. Ledred era totalmente despojado de qualquer senso prático de diplomacia, e mandaria as leis reais às favas em um segundo se a igreja assim exigisse. Ele também construiu para si um palácio exuberante em Kilkenny, o que não ajudou a aumentar seu carisma entre a população. Sua diocese rapidamente passou a odiá-lo e fazer de tudo para infernizar sua vida. Em 1320, o Papa foi obrigado a compensar Ledred por toda a sorte e injustiça. Ele foi aprisionado pelos seus próprios paroquinos, falsamente acusado de vários crimes. Seus criados foram maltratados, os dízimos foram suspensos e alguém lhe roubou com 100 shillings em um violento ataque. Apesar de se odiarem, Alice e Ledred, na verdade, tinham muito em comum. Ambos eram ambiciosos, firmes e não estavam dispostos de maneira alguma a ceder. Eram desprezados por muitos de seus contemporâneos, mas esse ódio jamais os impediu de fazer o que quisessem. Ambos pareciam possuídos por um obstinado propósito, levemente psicótico. Ledred vivia para aplicar a lei da igreja, Alice vivia para acumular riquezas para si e seu filho. Em outra vida, eles poderiam ter sido cúmplices, mas estavam separados por dicotomias irreconciliáveis demais. Mulher versus homem, rei versus igreja, Irlanda versus Inglaterra. A fluidez dos vínculos sociais versus a intransigência da lei. Número 3. Fifi Amém. Quando Ledred soube que uma matrona rica estava aterrorizando Kilkenny, matando maridos aqui e acolá, o caso se apresentou como a perfeita válvula de escape para o seu zelo religioso. Ademais, seria um ótimo jeito de agradar o Papa. Assim, embora os Lepower tenham simplesmente apresentado uma boa e velha acusação de bruxaria contra sua madrasta malvada, Ledred decidiu que estava lidando com um ninho diabólico de Egeres. Ele se apressou até Kilkenny para investigar e logo descobriu uma autêntica sociedade composta de 11 bruxas, liderada pela temível dama Alice em pessoa. Com Ledred no jogo, as acusações contra Alice subitamente se multiplicaram. A acusação original, feita pelos enteados da família Lepower, afirmava que Alice havia enfeitiçado e assassinado seus 3 primeiros maridos e estava matando o quarto. Porém, as novas acusações contra ela tinham implicações ainda mais heréticas. Negar a fé cristã, sacrificar animais, buscar conselhos de demônios e organizar cerimônias sacras distorcidas, transformadas em paródias satânicas. Por exemplo, acender velas e excomungar seus maridos, tudo enquanto gritava Fifi Amém. Também foi acusada de cozinhar um horrendo ensopado do crânio decepado de um ladrão, recheado de ingredientes como tripas de galo, certos vermes horríveis, cérebros de crianças não batizadas e unhas de homens mortos. Por fim, foi denunciada por dormir com um demônio chamado Robin Artson, ou Robin, filho da arte, que supostamente era a fonte de toda sua fortuna. Ele apareceria diante dela na forma de um gato, um cão de pelagem escura ou um homem negro com 2 acompanhantes. E, para quem achasse que dormir com um espírito era um ato incorpóreo, o coito deles era tão palpável que a criada de Alice, Petronila, tinha de limpar tudo depois. Essas acusações, melodramáticas como eram, possuem toda sorte de interessantes implicações. Indicam não apenas uma subversão da Igreja Católica, mas uma subversão do casamento e da maternidade, com toda a coisa de excomungão de maridos e o cozimento de cérebro de bebês. Fazer estripúlias com Robin era provavelmente a mais gritante entre as supostas subversões da Alice. Em primeiro lugar, ela estava fazendo sexo fora do casamento com um demônio metamorfo, não exatamente um marido. Em segundo lugar, o fato de Petronila ter limpado tudo depois sugeria derramamento da semente, o que, de acordo com a Igreja Católica, era um pecado, já que significava a prática do sexo sem possibilidade de gravidez. Ironicamente, tais acusações pitorescas forneceram uma ótima ilusão
que tirou toda a atenção das acusações originais contra Alice. Se ela tinha matado seus antigos esposos e estava envenenando Sir John Power, como seus enteados juravam, então ela vinha subvertendo os papéis de esposa e de mãe, ou pelo menos de madrasta, o tempo inteiro. Bem, subvertendo realmente aqueles papéis, enviando intencionalmente e arruinando o futuro de seus enteados. Mas, além de seus enteados, ninguém estava prestando muita atenção nessa possibilidade, bem mais realista. Havia demônios para falar a respeito e mulheres para queimar. Embora o zelo anti-Alice de Ledrede encontrasse a origem de seu ódio pela heresia, o sentimento local contra ele era causado por irritações mais prosaicas. Alice era simplesmente uma pedra no sapato das pessoas. E assim fora por muito tempo. Tudo nela representava uma ameaça ao patriarcado de Kilkenny. Ela era uma herdeira determinada e independente. Mesmo que tecnicamente ainda estivesse casada, é difícil imaginar que se sentisse presa ao enfermo Lepower. E havia jogado aquele jogo por pelo menos 40 anos. Nada era mais intolerável que uma mulher rica. Não é que ela fosse apenas uma ameaça aos egos masculinos de Kilkenny. Ela era uma ameaça um pouco mais literal. Alice era uma ameaça econômica aos enteados e a qualquer um que tivesse interesse em qualquer parte da suculenta fortuna dos Outlayer, Lee Blonde, The Valley e Lee Power. Ela era um assunto vivo dos perigos da sucessão feminina, um assunto de grande importância para os irlandeses da época, e as alegações de bruxaria contra ela refletiam esse modo de ressentimento em relação ao seu patrimônio. Essas acusações foram construídas, escreveu o historiador Norman Cohn, para mostrar que a dama Alice não tinha direito à sua fortuna, que havia sido arrancada de seus donos por meios realmente diabólicos, que ela era amaldiçoada em sua origem. Porém, embora a riqueza tenha lhe causado problemas, também foi a riqueza que a livrou deles. Ledrede podia acusá-la de desafiar a Igreja Católica o quanto quisesse, mas Alice tinha o apoio dos deuses seculares, dinheiro e poder. Número 4. A paixão de Ledrede. Enquanto o bispo tentava costurar uma rede de acusações contra Alice, a dama mexia os seus próprios pauzinhos. Seu velho amigo, o Lord Chanceler da Irlanda, soube da confusão em Kilkenny e tentou convencer Ledrede a retirar as acusações. Ledrede, no entanto, continuou tentando prender Alice, e o Lord Chanceler gentilmente informou que Alice simplesmente não podia ser presa, ainda porque não havia sequer sido propriamente acusada de um crime. O bispo indignadamente respondeu que o trabalho da igreja estava acima das formalidades da lei terrena. Isso era típico de Ledrede. As leis terrenas o atrapalhavam, então ele decidiu agir por conta própria. Determinou que Alice comparecesse diante do tribunal, mas em vez disso ela fugiu para Dublin. Encolerizado, Ledrede prosseguiu com a excomungão, e depois exigiu que o filho dela, William Jr., comparecesse em seu lugar. Uma das autoridades de Kilkenny, Arnold Lepower, possivelmente aparentado de Alice pelo casamento, decidiu tentar apaziguar a Ledrede. Ele foi visitar o furioso bispo e tentou demovê-lo do seu plano, mas Ledrede era tão difícil e persistente que Arnold acabou indo embora, também enfurecido. No dia seguinte, Arnold jogou Ledrede na prisão até que a data da apresentação de William Jr. no tribunal passasse. Aquilo não era totalmente legal, mas não havia nada que o bispo pudesse fazer a respeito. Por mais que tivesse alardeado sobre a superioridade das regras da igreja em relação às leis terrenas, tanto a igreja como o Estado determinavam por se curvar a homens como Arnold, que tinha dinheiro e soldados à disposição. Na prisão, Ledrede vociferou que feiticeiras e egéres estavam protegidos na amaldiçoada Irlanda, enquanto religiosos como ele eram aprisionados. Isso só podia ter encorajado mais o sentimento de xenofobia que Arnold cultivava contra esse forasteiro da Inglaterra. Quando alguns paroquianos solidários apareceram na prisão para dar de comer a Ledrede, Arnold declarou que o prisioneiro estava proibido de receber quaisquer visitas. O bispo respondeu colocando a diocese inteira sobre um interdito, o que significava que todos estavam temporariamente impedidos de receber os sacramentos e participar de outros rituais da igreja, ainda que tecnicamente ele não tivesse poderes para isso.
A briga evoluiu para uma série de deliciosos ataques pessoais. Enquanto Ledred se revoltava na prisão, Arnold convidou todos na comunidade a apresentar suas reclamações contra ele. Os paroquianos compareceram animadamente, envergonhando o bispo ao acusá-lo de crimes repugnantes. Quando finalmente foi libertado, Ledred fez disso uma grande apresentação, marchando triunfantemente com suas vestes pontifícias. Ele havia duplicado suas informações de prender Alice e logo determinou uma nova data para a apresentação de William Jr. Uma vez que Alice ainda estava escondida em Dublin. Contudo, antes de arrastar William Jr. para o tribunal, o próprio Ledred foi convocado para uma audiência. O rei em pessoa foi informado do caos em Kilkenny e desejava explicações a respeito daquele interdito ilegal. Ledred tentou se livrar, argumentando que a viagem até o tribunal era perigosa demais, uma vez que o levaria por terras de seu inimigo, Arnold, mas ninguém deu ouvidos a tal justificativa. Mesmo com o rei envolvido, Ledred não parecia perceber que lutava uma guerra perdida. Na verdade, estava absurdamente autoconfiante durante um dos costumeiros encontros com Arnold. No tribunal, Ledred entrou vestindo um traje completo de bispo, acompanhado por um séquito de religiosos e carregando o pão da ceia do Senhor em um cálice dourado. O corpo consubstanciado do próprio Cristo, de acordo com os ensinamentos da Igreja Católica. Ledred esperava intimidar Arnold a fim de que ele pudesse ajudá-lo a prender Alice, mas nem mesmo todos os cálices dourados do mundo poderiam proteger o bispo da zombaria. Arnold explodiu, chamando-o de monge vil, rústico e dissimulado, que trazia sujeira nas mãos, e o forçou a se sentar em um dos bancos reservados aos criminosos. Humilhado e ofendido, Ledred choramingou que nem Cristo foi tratado daquela forma quando esteve diante de Pôncio Pilatos. Embora o conflito entre Ledred e Alice tenha sido ofuscado por toda aquela rixa ridícula com Arnold, Alice prestava bastante atenção a todos aqueles procedimentos e decidiu que era hora de tramar uma pequena jogada. Ela conseguiu fazer com que Ledred fosse indiciado em um tribunal secular por difamá-la e excomungá-la sem ter sido citada. Sem ter sido citada, julgada e condenada pelo crime de bruxaria. O fato de Alice ter conseguido virar a lei contra seu acusador, na iminência do seu próprio julgamento por bruxaria, demonstra mais uma vez o quanto ela era experiente e bem relacionada, para não mencionar sua audácia. Quando Ledred enfim pôde se desvencilhar do último obstáculo legal e finalmente conseguiu permissão para julgar Alice por bruxaria, já era tarde. Alice, sempre tão astuta quando se tratava de relações sociais, decidiu que um julgamento não estava em seus planos e fugiu para a Inglaterra. Número 5. Humanos. Os supostos cúmplices de Alice, com suas histórias de demônios, olhos de pavão e unhas de cadáveres, não contavam com a riqueza nem com os contatos para escapar da cidade. Depois que ela fugiu, vários deles foram presos e mandados para a cadeia. Sob tortura, confessaram todos os seus supostos crimes e alegaram que Alice era uma temível líder, a mãe e a mestra de todos eles. Petronila de Metz, a mulher que supostamente limpava tudo após os encontros de Alice e Robin, foi desafortunada o bastante para se tornar o bode expiatório de todos os crimes de Alice reais e imaginários. Após ser açoitada 6 vezes, Petronila confessou que intermediava as relações entre Alice e seu amante demoníaco. Também afirmou que Alice voava em uma vassoura encantada e que ela mesma havia enfeitiçado mulheres locais, de modo que chifres de bode aparentemente cresciam em suas cabeças. Quando se tratava de magia negra, disse Petronila, ninguém no mundo era mais poderoso que a dama Alice. A pobre Petronila foi queimada viva no dia 13 de novembro de 1324, a primeira vez que alguém recebeu tal sentença por heresia na Irlanda. Mas sua memória permaneceu como símbolo da feminilidade inocente e ferida. Em 1979, a artista Judy Chicago reconstruiu o mundo de Petronila,
em uma instalação de arte feminista chamada The Dinner Party, o jantar. Outros abusos foram praticados contra os membros da petilenta Sociedade de Robin, filho da arte. Açoitamentos, banimentos, excomungões e mais fogueiras foram acesas. Mas Alice jamais foi tocada. É difícil dizer qual dos atores principais dessa história riu por último. Alice deixou Ledrede comendo poeira, mas teve de passar o resto da vida no exílio. Ledrede finalmente conseguiu arrastar William Jr. para o tribunal, mas quando ele apareceu estava irascível e armado até os dentes. Os dois chegaram a um repugnante acordo. O bispo perdoaria os pecados de William Jr. se ele prometesse demonstrar arrependimento indo à igreja, alimentando os pobres e pagando por um novo e belo teto para a catedral, feito de chumbo. Ledrede também obteve sua vingança contra seu arqui-inimigo Arnold. Acusou-o de heresia e o excomungou, lançando-o por fim na cadeia, onde ele acabou morrendo. Mas a vingança não era tão doce. Ledrede agora estava convencido de que sua diocese estava repleta de apóstolas e bruxas. E nos anos seguintes, qualquer um que cruzasse seu caminho corria o risco de ser visto como herege. Gente, eu acho que eu li essa palavra errada várias vezes, tá? É herege, não egere. Desculpa, gente. Ele se tornou ainda mais impopular, se isso era possível, atraindo a antipatia de toda a diocese e até do próprio rei. Em 1329, ele foi transferido da Irlanda e, como Alice, forçado ao exílio. Poucos anos depois, o belo teto de chumbo, o único símbolo concreto de sua vitória, foi destruído quando a torre do sino da catedral desabou. Hoje em dia, Ledrede está praticamente esquecido, bem como as alegações originais contra Alice, assassinato em série. Com tantos séculos passados, é impossível declarar, sem sombra de dúvida, que Alice era uma assassina, e os casos seguintes de mariticídio acabaram sendo assustadoramente iguais a esse. Maridos apaixonados que começavam a definhar e esposas que obtinham benefício material com cada morte. Novos casamentos. O arquétipo da viúva negra se tornou tão proeminente que aparece até mesmo no site do FBI. Muitas de suas características descrevem bem Alice. A viúva negra é inteligente, manipuladora, geralmente mais velha e bastante organizada. Ela lucra com cada morte, trabalha pacientemente por um longo período e ela não hesita em matar aqueles que confiam nela. Talvez a evidência mais interessante contra Alice seja o fato de que o seu marido sobrevivente, Sir John Le Power, jamais contestou as acusações contra ela. Na verdade, ele finalmente começou a suspeitar de sua amada esposa e remexeu seus pertences até encontrar um saco cheio de coisas horríveis e detestáveis que entregou a Ledrede. Naquele verão, Ledrede montou uma enorme fogueira no centro de Kilkenny e queimou o saco, dizendo aos espectadores que continham os pós utilizados para envenenar Sir John Le Power, bem como unhas humanas, cabelos, ervas, vermes e outras abominações. É engraçado o quanto a imperfeição humana é evidente nesse caso. Ainda que alguns personagens estejam mortos há séculos, Ledrede queria provar que Alice, em toda sua crueldade e ganância, além de culpada, também não era humana, uma feiticeira demonófila, devoradora de homens. Então, ele acusou de crimes imateriais, em vez de desafiar sua mortalidade. E, na verdade, quem poderia culpá-lo? Por séculos, as pessoas têm feito o mesmo, atribuindo crimes à magia, à histeria, a visitas noturnas e à loucura, em uma tentativa de acreditar que ações como as de Alice são estranhas a nós e que estão completamente fora dos limites do comportamento humano normal. Mas não estão, não. No fim das contas, esse antigo caso simplesmente destaca a humanidade de todos os mentirosos, todos os que mentiram e feriram em sua passagem por Kilkenny. O teimoso, hipócrita e presunçoso Ledrede, a despudorada materialista e egoísta Alice, o fedelho mimado William Jr. e até mesmo Arnold, com sua necessidade estúpida de se meter nos problemas alheios. Alice adentrou aos anais da história como o centro sombrio daquilo que ficou conhecida como a caça às bruxas de Kilkenny e foi lembrada para sempre como uma bruxa e não uma assassina. 6 séculos depois, W.B. Yeats concluiu um dos seus poemas mais angustiados, 1919. Enfim,
com a imagem de uma Alice desesperada oferecendo penas de pavão e cristas de seu galo ao seu demônio insolene. 7 séculos depois, o Kittler's Inn, em que o Kenny distrai turistas com sua música ao vivo e visões fantasmagóricas. Uma estátua da Alice em bronze com uma aparência exausta, segurando um sapo em uma mão e uma vassoura na outra. Então, gente, esse aqui foi o fim do capítulo de número 12. No próximo episódio vai ser o capítulo número 13, né? Que fala sobre Kate Bender. Enfim, se vocês gostaram desse episódio, comentem o que vocês acharam disso. Realmente a sociedade antiga é completamente alucinada, né? Dá pra perceber isso, como as pessoas eram loucas, não é realmente loucura o que define, eu acho, essa parte da história humana. Enfim, espero que tenham gostado. Se gostarem, comentem, compartilhem e deixem seu like. Até o próximo vídeo!